Saudações. Em Goiás, 16 horas. Eu vou ter que ficar uns dias sem vir por um motivo absurdo. Vir é ótimo, eu adoro andar. Eu me sinto muito bem andando e faz bem pra minha saúde. Agora, voltar, gente, quando amanheceu, deu 6h30, tava 14 graus. 11h30 já tava 31 graus. Bom, 31 não é tão quente assim, não, se a umidade do ar estiver no nível confortável. Agora, se ela estiver em 20%, vocês podem acreditar em mim. As coisas complicam muito. O índice de ultravioleta é considerado muito alto. Então, ultravioleta muito alto, né? Radiação muito elevada. A temperatura quente, a umidade do ar baixíssima. É impraticável andar. Sabe, é impraticável andar. É horrível. Então eu falei pra minha mãe. Eu vim, comprei verdura, carne, um punhado de coisa pra ela. E falei, mãe, eu só vim aqui lá pra sexta, ou sábado. Porque não dá, eu perco meu dia inteiro de trabalho. Sabe, ler pelo celular, porque eu tenho que me informar. Eu faço live, né? Hoje eu vou fazer uma. Então eu tenho que me informar. Ler pela tela do celular, pra quem enxerga só de um olho e tem uma miopia, né, bastante considerável, é muito difícil para mim. Então, simplesmente não dá. Não dá. Falei, mãe, até sexta ou sábado. Ela entendeu, tadinha, porque realmente tá... Quem já morou em Goiás, na parte leste de Goiás, quem já morou no Distrito Federal, quem já morou no Noroeste de Minas, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. É difícil, né? E eu ando a pé. Então, nossa senhora, isso é um desabafo. Porque, poxa, né? Pensa num cara que gosta da mãe, gosta de estar com a família, mas não dá, cara. Né? É por isso que eu grilo quando eu falo de mudança climática. Quando eu tenho que argumentar com negacionista, sabe? Me dá uma falta de paciência, me dá uma ojeriza, um grilo. Sério, eu não vou nem entrar no mérito, sabe? De dizer que... de ter que reafirmar o óbvio contra gente que... sabe? Nossa senhora. Mas eu quero falar sobre clima. Tem tudo a ver com o clima. Não é sobre a mudança climática que existe, que eu já falei. Até fui ver depois no meu vídeo que eu postei, tinha um link lá do YouTube. Estavam as informações bem básicas confirmando a mudança climática. Eu entendi. Porque muita gente nessa rede social, nessa plataforma, muita gente é negacionista. Nega que mudança climática exista. Certo? Muita gente é negacionista. Então eu entendo o YouTube. E concordo com o link no final da minha postagem sobre o tema. Perfeito? Concordo. Não me censuraram. Não colocaram aviso, mas tem um link. Porque eu não creio que a inteligência artificial ainda consiga saber se eu estou dizendo a verdade ou se eu sou um desses merdas negacionistas. Então a plataforma fez bem. Porque se eu estivesse negando, se eu estivesse falando que não existe, que está tudo certo, que é uma conspiração global, igual esse mesmo grupo que é anti-vax, que negou a pandemia, vocês conhecem esse tipo de pessoa, gente. Infelizmente, essa fauna se tornou comum no Brasil. Certo? O que Humberto Eco, a internet deu voz a uma legião de imbecis, ao idiota da aldeia, finalmente aconteceu. A extrema-direita sabe usar muito mais as redes sociais do que a esquerda. Certo? Sabe usar muito mais. Ela é muito mais eficiente nisso. E a coisa vai piorar, cara, porque com a inteligência artificial no nível que tá, você que já podia simular voz, agora também já pode simular imagem. Certo? Na tela é fácil
distinguir essas imagens. Mas na do celular não. Tranquilo, na do celular não. Então daqui pra frente as coisas só vão piorar. Eu sou de esquerda, certo? Todo mundo sabe aqui que eu sou de esquerda e que eu tenho lado. Não nego isso, pelo contrário. O meu trabalho é uma afirmação disso. De que eu sou de esquerda, né? E me posiciono com pautas que a esquerda defende. Não pertenço à esquerda identitária. Eu acredito que nem a esquerda eles são direita, eles são liberais. Mas também não estou no ramo da esquerda revolucionária. Apesar de eu já ter servido, apesar de eu já ter feito... Quando eu fui em Moscou, lá tem algumas coisas que você pode fazer ao custo de $100 a diária. Então, diferente da maioria desses revolucionários de YouTube, que não sabe, né, quer fazer revolução, mas não sabe dar tiro nem com espingarda de chumbim, né, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas não sou esquerda revolucionária por uma série de motivos. Primeiro, porque eu não acredito que é o momento. Principalmente porque eu creio firmemente que as pessoas entenderam errado de revolução em Marx. Entenderam errado o conceito de revolução. E eu sou católico. Certo? Católico. O Santo Padre diz que não existe guerra justa. E por ser católico eu sou também cristão. Eu não tenho o direito de matar quem não concorda comigo. Então eu não sou esquerda revolucionária, não sou esquerda identitária. Eu sou esquerda anarquista. Mas como é que você é anarquista e tem uma religião? É a mesma coisa de perguntar como é que você é uma bicicleta e é azul. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Se todas as pessoas são livres e podem ser livres, eu sou livre para escolher a minha fé. Não sou nem de longe o melhor católico do mundo. Não sou nem de longe um exemplo. Esse ano eu não fiz e não vou trabalhar com catequese, porque eu tô com problemas grandes com a minha autoestima, com a minha imagem. Mas eu quero, eu acredito que eu tenho. Vou até o SUS, tem psiquiatra. Vou me consultar, se ele passar remédio eu vou tomar. E até o ano que vem eu quero fazer live mostrando o meu rosto. E aí se eu tiver coragem de mostrar o meu rosto, eu tenho coragem de voltar para a catequese. As coisas são difíceis. Certo? A gente tem o grande líder religioso, político, palestino, Jesus. Ele argumenta fortemente que a gente não deve sair julgando os outros. E de fato é um conselho muito sábio, porque a gente não sabe, né, cara? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Essa é a verdade, a gente não sabe. Eu sei o que passa na minha, mas não sei o que passa na dos outros. Então, não julgo. Ainda mais porque eu não estou na posição de sair julgando ninguém. De toda forma, voltando à questão do meio ambiente, eu tenho problemas com negacionista, certo? Para mim, é uma gente desprezível e miserável que está custando vidas humanas, certo? Normalmente por posição política. Claro, a estupidez, a ignorância, a burrice, são três coisas diferentes. Exerce um papel muito importante na existência do negacionismo, da mudança climática, da vacina, da ciência. E aí, antes de eu falar do que eu vou comentar agora, vamos fazer um adendo. A rede lá, o TokTik, por ser feito principalmente vídeo curto, não sei se vocês sabem, a gente pode fazer vídeo de até 10 minutos. Mas a maioria de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Então as pessoas prezam pela concisão. Isso é um erro terrível, né? É um erro grande.
Porque você se acostuma tanto com informações de 10 segundos, 15 segundos, que você não consegue refletir. E aí é um lugar, um campo fértil para truísmo. Eu acho o truísmo uma das formas mais desonestas de argumentação que existe. E o TalkTic é uma rede perfeita para truísmo. Tá cheio de truísmo no TalkTic, tá cheio de truísmo. Certo? E meias verdades, esse falseamento da realidade, está cheio disso. As pessoas fazem de propósito. Você coloca uma musiquinha, escreve uma bobagem, faz um vídeo e ganha milhões de likes. É o que acontece. Né? Eu ganho o quê? 100 likes, 150 likes num vídeo bom. Mas essa não é uma métrica boa pra gente medir o valor do que a gente passa ou do que a gente produz, né? Não é uma métrica boa. De toda forma, como eu estava dizendo, tem um viralzinho famoso que pega aquela... Diz o seguinte: filosofia é tentar adivinhar o que tem num quarto escuro. Metafísica é dizer que existe alguma coisa num quarto escuro que não está lá. Religião é inventar que você pode ver num quarto escuro. E a ciência é a luz. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem enorme. É uma bobagem muito grande. Sabe? Essa é a grande estupidez do Ocidente. Eu já fiz uma série de postagens na rede dos 280 caracteres tóxicos, comentando a diferença crucial entre iluminismo e humanismo. O humanismo era uma coisa extraordinária porque tinha espaço para arte, para música, para homem, para mulher, para gay, para filosofia, para ciência, para todo tipo de gente, posicionamento, postura e ser humano. O humanismo foi uma coisa fantástica. O humanismo que nos legou Leonardo da Vinci, Galileu. O humanismo foi uma coisa incrível. Agora o iluminismo é a fundação da moderna ideologia ocidental. A última vez que eu passei aqui, eu pisei num caco e tive um pequeno ferimento. Esse lugar aqui é complicado. Então vou andando devagar, porque tem que andar prestando atenção. Esse lugarzinho aqui já me deu lembranças ruins. E ó, tá vendo o que eu tô falando? É isso aqui, ó, tá cheio de cacos. Tem aqui, tem que prestar atenção. Eu tenho um mocassim desses baratos que a gente compra em feira e o solado é fino. Aprendi da pior forma que um caco atravessa ele. Mas vamos lá, continuando. O iluminismo reduziu o ser humano à razão, sem deixar espaço para a sensação, para a espiritualidade, para a experiência. Reduziu a razão à ciência. Você vê, nesse xiste, quando você fala... você está falando mal também da filosofia, como se a filosofia não fosse um conhecimento válido. Porque filosofia não é ciência. Nisso esses imbecis acertam. Filosofia não é ciência. Matemática não é ciência. Geometria, trigonometria não são ciência. Psicanálise não é ciência. O que não quer dizer que não sejam fontes de verdade. Da verdade, entende? Não ser ciência não quer dizer muita coisa. A fórmula de Bhaskara não é científica, mas ela diz uma verdade, ela conta uma verdade mais absoluta que qualquer verdade científica, inclusive. Então, você falar que uma coisa não é científica se transformou, graças ao iluminismo, numa ofensa. Numa ofensa. A armadilha do iluminismo é essa, cara. Essa é a armadilha do iluminismo. Dar a impressão que a ciência é a única forma de verdade. É a única forma válida da raça humana.
É o único tipo defensável de conhecimento. Enquanto isso é uma bobagem. É claro que a gente valoriza a ciência. É óbvio. Certo? Eu tenho alguma formação acadêmica porque eu acredito em ciência. Mas não quer dizer que eu tenho fé na ciência. Inclusive, o espírito científico diz que a gente não deve ter fé na ciência. Acreditar na ciência é uma coisa, ter fé nela é outra. Fé é uma coisa mais profunda. Fé eu tenho no Deus no qual eu acredito. Fé eu tenho na minha religião, que é a forma que eu pratico a minha espiritualidade. Ela não está certa nem está errada. Ela não é superior nem é inferior. Ela não é a melhor nem a pior. Ela é a minha fé. Nela eu tenho fé em Deus. Tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha fé. Eu acredito na ciência demais, gosto do método científico, ou tento praticar o quanto eu posso. Mas não quer dizer que eu tenho fé nela. E eu precisava muito fazer essa observação para contextualizar o que eu vou dizer. Que é o seguinte, uma coisa, minha gente, pessoa que me vê e ouve, ou só ouve, né? Uma coisa é o fato da mudança climática ser uma realidade. Tranquilo? Isso é uma coisa. Outra muito diferente, muitíssimo diferente, é o uso que se faz dessa informação que é verdadeira. Existe uma coisa que eu acho fantástica. Eu lembro que eu não fui orador por causa da minha voz de pato, mas escrevi o discurso de formatura da minha turma. Eu gosto da expressão honestidade de propósitos. Honestidade de propósito. Quer dizer que você é honesto naquilo que se propõe. E a maioria das pessoas que comercialmente, mediaticamente, fala da mudança climática, não tem honestidade de propósito. Inclusive recebo relatos de pessoas que me seguem nas redes sociais, principalmente pessoas que moram na Europa, na Alemanha em particular, também em Portugal, mas principalmente pessoas que moram na Alemanha. A Alemanha é o Partido Verde, né? É aquilo que eu falo do verdismo ongueiro. No Brasil, essas pessoas desonestas quanto aos seus propósitos podem ser classificadas como verdistas ongueiros. É o verdismo ongueiro. Inclui as fadas da floresta. Aquelas pessoas que falam dos modos ancestrais de vida, aqueles filhos de uma que vivem em apartamento com ar-condicionado, tem MacBook, acesso à vacina, energia, e romantizam viver na floresta. Pessoa que nunca teve malária na vida, que nunca foi picada por um animal venenoso, que nunca passou fome, que nunca teve que caçar o que comer, se quisesse comer carne. Essas experiências eu tenho. Agora, o verdismo ongueiro, não tem não. Pode até ter tido um passado, né, tal, mas hoje tudo abandonou a floresta, todos eles abandonaram os modos de vida ancestrais que eles defendem e romantizam,
E estão empregados em ONGs, em partido político, em cargos do governo. Né? Estão lá os bonitinhos, os verdistas sangueiros. A Europa tem uma coisa pior, que é o verdismo europeu. O homem é o mal, a humanidade tem que ser exterminada, as pessoas têm que parar de se reproduzir, a terra tem que se recuperar. São as pessoas que estão destruindo a vida dos produtores rurais na Holanda e arrasando a vida das pessoas comuns na Alemanha. Relatos que eu tenho dão conta que casas que valiam 500 mil euros valem 300 mil. Porque se a pessoa não reformar a casa para ser sustentável, ecologicamente sustentável, ela perde a casa. E reformar essa casa para ela ser ecologicamente sustentável custa 100 mil euros, R$500 mil. Então é uma maneira de você endividar as pessoas, de você oprimir os mais pobres, de você massacrar os cidadãos. Como se o problema ecológico tivesse sido causado pelas pessoas. O comum entre o verdismo hongueiro e o verdismo europeu é a desumanidade. Esses filhos de uma cadela que ficam falando: nossa, a bacia de petróleo da Foz do Amazonas vai acabar com os corais. Os corais que existem são na Foz do Amazonas, perto do arquipélago de Marajó, não são no litoral do Amapá. Certo? Mas essa gente desonesta, o que elas querem é fazer o que foi feito com o pré-sal, pelo traidor Michel Temer. Maldito ele seja. Maldito o dia que ele nasceu, malditos os ancestrais e malditos os descendentes dele. Pelo traidor Michel Temer. Que ele entregou o pré-sal para os estrangeiros. Né? Não é uma questão, ele foi eleito, o filho de uma... foi eleito com a plataforma de usar o dinheiro do pré-sal para saúde e para educação. Entregou o pré-sal para os estrangeiros, não satisfeito, aquele ser do demônio, aquela alma miserável, ele garantiu que nem imposto fosse cobrado das empresas que exploram o que era nosso. O que o verdismo hongueiro, que as fadas da floresta querem, no fundo, é fazer a mesma coisa com o petróleo da Foz do Amazonas. Mesmíssima coisa. Quando eu falo que eles são liberais, é sobre isso. Eles são liberais. Então, fadas da floresta, verdismo hongueiro, verdismo europeu, são faces do mesmo estrume. Correto? Do mesmo estrume. Você empobrece os europeus com a desculpa de isso é para o meio ambiente. Morar vai ser terrível se você não adotar essas práticas verdes e sustentáveis. Nós vamos tomar sua casa, seu emprego, seu automóvel, vamos tomar sua propriedade, seu meio de vida, vamos tomar pelo bem do meio ambiente. Como se esses filhos de uma cadela não soubessem que todo o mal causado ao meio ambiente não foi feito pela classe trabalhadora. Esse mal foi feito pelo grande capital, pelo capitalismo, pelas grandes empresas. Foi financiado por bancos. Foi levado a cabo por indústrias ao longo de séculos. Então os burgueses, a elite, as empresas fizeram todo esse inferno que, por exemplo, me impedem de ir na casa da minha mãe, porque eu consigo, porque eu vou cedo, mas não consigo voltar antes das 4 à altura do sol. Hoje eu não produzi muita coisa, queria ter lido muito mais. Então, o capitalismo, as grandes empresas são responsáveis por isso. Mas quem vai pagar é a classe trabalhadora. Quem vai pagar é a classe trabalhadora. Então, o verdismo hongueiro, o fadismo da floresta, o verdismo europeu é isso.
Por que que eu defendo a civilização ecológica chinesa, a concepção chinesa de socialismo, para a construção de uma sociedade ecológica, de uma civilização ecológica e de uma sociedade moderadamente próspera? Porque nisso eu consigo acreditar. Uma busca por sustentabilidade dentro do princípio de Xinjiang Yinjiang, que não se esqueça da vida humana, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Não se esqueça das pessoas. Jamais esqueça ou se negligencie a natureza. Mas também não ignore a mulher, não ignore o homem, não ignore a criança, não ignore o idoso. Na civilização ecológica chinesa, eu creio. E ela eu consigo defender. Com ardor, inclusive, no coração. Com paixão. Agora, no verdismo liberaloide, ongueiro, fadismo da floresta, modelo europeu, essas pessoas são desonestas, mais do que desonestas. Essas pessoas são mentirosas. Essas pessoas são cruéis. Essas pessoas são cruéis. Perfeito? Olha os verdistas alemães. Estão destruindo o modo de vida das pessoas. Estão destruindo até a possibilidade de viver, de se transportar das pessoas. Ou no caso do verdismo holandês, que é primo primeiro, quase irmão do verdismo alemão. Está querendo acabar com a agricultura do país. Para quê? Porque foi colocado neles uma culpa que é das empresas. Por que não coloca a Bosch? Por que não coloca a Philips? Por que não coloca a Volkswagen? Para pagar. Foram as grandes empresas responsáveis. Não foram os trabalhadores, não foram os trabalhadores. Foram as grandes empresas. Foi a burguesia, foi a busca do lucro que destruiu o nosso planeta. Não foram os trabalhadores e os trabalhadores. Por isso que eu falo que essa gente é desonesta. E que eu não quero ser confundido com ela. Eu sempre relembro as palavras de Mao Zedong. Que entre nós e nossos inimigos tem que haver uma distância clara. De preferência grande. Que seja reconhecível. Quando alguém olhar para o leigo, porra, esse cara é anti-identitário. Ótimo, sou mesmo. Esse cara não defende a democracia. Não defendo mesmo a democracia burguesa, porque eu sei que ela não é democrática. Esse cara é contra o ecologismo, exatamente. Esse cara é a favor da exploração do petróleo. E pelo Estado brasileiro, realmente sou. E eu quero que as pessoas fadistas da floresta, verdistas, ongueiros, identitários, não só se sintam desconfortáveis com o que eu falo, como eu prefiro que elas não gostem de mim. Certo? Eu prefiro que elas não gostem de mim. Na verdade, eu trabalho para que elas não gostem de mim. Eu não quero que elas gostem de mim, eu não quero que elas se aproximem de mim. Eu não quero que elas se confundam comigo. Eu não quero nem que elas entendam que nós estamos do mesmo lado, porque nós não estamos. O meu lado é das trabalhadoras e das trabalhadoras. E aí eu não faço acepção se é a pessoa que mora numa favela ou se é a pessoa de classe média com filho na escola particular. Trabalhadora é trabalhadora do mesmo jeito. Não vou cair no diversionismo, não. Eu tô do lado das pessoas. Tô do lado da natureza. Tô do lado do direito das pessoas de ter a identidade delas. Tô do lado do direito das pessoas de serem o que são. Mas, acima de tudo, a minha visão é de classe. A minha luta, portanto, é de classe. Isso tem que ser claro. Tem que ser muito claro.
para que essas pessoas não me confundam com uma delas, para que ninguém me confunda com uma delas. Que eu posso ter todos os defeitos do mundo, não sou melhor que ninguém, não sou dono da razão nem da verdade, mas duas coisas têm que ficar claras. Meu finado pai educou um homem e a minha mãe não pariu um rato. Correto? E na mudança climática existe. Certo, existe. Esse sol torrando. Eu tenho muitas décadas dessa terra. É óbvio que a mudança existe. Evidente. Evidente. Mas nenhuma pessoa merece perder a dignidade, o meio de vida, de sustento, para pagar pelo que as empresas fizeram. Por isso, embora eu seja anarquista, eu prefiro a democracia popular, a ditadura do proletariado, do que a democracia burguesa. Eu prefiro que o Estado assuma um punhado de coisas do que a classe burguesa, do que os ricos, os banqueiros, do que os que foram responsáveis pelo inferno que a gente vive. Ah, mas você é anarquista, você devia ser contra o Estado. Eu sou. Eu sou contra o Estado. Mas mais ainda eu sou contra a burguesia. Contra banqueiro, contra financista. E contra todos os próximos deles. Identitários e verdistas. Eu sou. E eu aconselho a vocês que sejam também. Como eu já disse, eu não tenho filhos, nem vou ter, nem tenho netos, claro, evidente. O mundo, pra mim, acaba comigo. Mas muitos de vocês têm. Então vale a pena lutar por esse mundo. E lutar por esse mundo é lutar contra os responsáveis pela mudança climática. Mas não usando meios desumanos e desonestos. Foi Hemingway que disse, né? A pergunta, a questão que é mais importante saber quem está do nosso lado na trincheira do que a própria guerra. Eu convido vocês a estar junto comigo nessa trincheira. A guerra essa nós já perdemos, né? A mudança climática já é irreversível. Mas a gente ainda pode salvar a nossa espécie. A nossa sociedade não quer que ela seja salva. Ela tem que ser mudada. Ela precisa ser mudada. Para que a gente, os que vierem ao mundo depois de nós, tenham chance. Correto? Foi só isso, gente. Muito obrigado. Paz e bem.